Ô Cláudio, vamos chamar um especialista para explicar a decisão para a gente, tirar algumas dúvidas que talvez as pessoas tenham sobre essa questão. O doutor Marcelo Rocha Monteiro está conosco. Ele é procurador de Justiça do Rio de Janeiro, é um especialista em segurança pública. Nossa audiência certamente já conhece. O doutor Marcelo também é professor da área penal, da área processual penal. Vou começar a entrevista com o senhor fazendo uma pergunta direta sobre esse assunto. Aliás, vou até usar o seguinte, vou usar alguns versos aqui, já que o ministro Barroso anda cantando por aí, viu, doutor Marcelo? O senhor deve ter visto esse vídeo circulando nos últimos dias. O Supremo Tribunal Federal... Até fazendo torneio internacional. O Supremo Tribunal Federal está negando as aparências, disfarçando as evidências? Bom dia. Pois é, bom dia, Pedro, bom dia, Sônia, Thaís, Cláudio. Prazer estar aqui com vocês de novo. Eu particularmente, acho que a gente paga muito imposto, né? E as eleições, né, são muito caras, né? Eleição para deputado federal, eleição para senador, eleição para o Poder Legislativo, né, nas 3 instâncias, né, federal, estadual e municipal. Então, a minha proposta é o seguinte: vamos acabar com as eleições para o Legislativo, porque, afinal de contas, ao que parece, é o Supremo que define as leis que vão reger a nossa vida. A nossa vida parece que vai ser definida, ou já está sendo definida, por leis, por regras elaboradas por 11 juízes vitalícios que ninguém elegeu, né? Eles não têm um voto sequer, ao contrário do que pensa o sempre confuso ministro Toffoli, que disse que eles têm 100 milhões de votos. Eles não têm voto nenhum. Eles são vitalícios, eles não prestam contas à população. Quando eu elejo um deputado ou um senador que vai lá no Congresso Nacional e aprova uma lei descriminalizando o uso da maconha, nas próximas eleições, eu, cidadão, posso dizer para esse deputado: gostei muito da lei que o senhor aprovou descriminalizando a maconha, vou votar no senhor mais uma vez. Ou eu posso dizer: não gostei nada dessa sua lei que descriminalizou a droga, não vou mais votar no senhor. O nome disso é democracia representativa. As leis são feitas por aqueles que representam o povo e essas pessoas vão prestar contas ao povo nas próximas eleições das leis que eles aprovaram ou deixaram de aprovar. Quem governa, quem vive governado por leis criadas por agentes públicos vitalícios e não eleitos, é quem vive em 2 tipos de países, né? Ou monarquia absoluta, tem poucas hoje em dia, Arábia Saudita e algumas outras, ou ditaduras como Coreia do Norte, Cuba e coisas do gênero, né? Então, assim, antes até de entrar no mérito dessa decisão horrorosa do Supremo, né, confusa, com base em erros jurídicos crassos, né, com uma ideia de que se não tem pena de prisão, não é ilícito penal, é ilícito administrativo. Mas, enfim, independente disso, para mim, a questão principal é: nós estamos vivendo sob regras criadas por pessoas que nós jamais elegemos. Então, assim, a cocaína faz mal à saúde, a maconha faz mal à saúde, mas a pior droga para a democracia é o ativismo judicial. Doutor Marcelo, aproveitando só um gancho, viu, Cláudio? O doutor falou uma coisa muito importante, porque assim, eu tô aqui na Europa, a gente cobre muitas matérias internacionais, né, que é a nossa editoria aqui de destaque, né? Tanto como apresentadora quanto como correspondente. Eu desconheço qualquer Suprema Corte do mundo que legislou sobre drogas. Eu fiz essa pesquisa, não encontrei, doutor, mudanças, liberações, todas foram aprovadas no Legislativo. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, porque é algo que, eu não sei, incomoda muito a mim, né? Porque sempre aprendemos que numa democracia os 3 poderes eles são muito bem definidos e temos que zelar por eles. Como disse a ministra Carmen, né, que nós mostramos no começo do programa, é o seguinte: esse assunto é do Legislativo, mas eu vou decidir aqui, né? Então não tem muito efeito o discurso. Pois é, Pedro, é exatamente isso. Foi o que mencionou.
Mas, de outro lado, né, eu queria só para complementar, doutor Marcelo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria lhe fazer, porque tem assim, eu fiquei muito, não digo animado, né, porque ainda é uma minoria acachapante, né, digamos assim. Mas eu fiquei muito otimista com o discurso do ministro Luiz Fux ontem, que abriu uma divergência importante no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não por acaso, ele é o único magistrado no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, aquele magistrado de carreira, que ao final dessa carreira, enfim, na magistratura, acabou na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, diferente do ministro Flávio Dino, que foi ministro, depois abandonou a magistratura para fazer política, e foi pela política que ele chegou à Suprema Corte, ao contrário do ministro Luiz Fux, que é o único magistrado genuíno, digamos assim, que há na Suprema Corte. Queria que o senhor também falasse sobre isso, sobre essa intervenção do ministro Luiz Fux ontem. Eu também tive uma impressão muito boa do discurso do Fux, né? Fux, aliás, foi meu professor e é meu colega nós damos aula na mesma faculdade, né? E é, sem dúvida, um jurista de verdade, né? Agora, infelizmente, é uma manifestação que é um pouco tardia, né? Porque o que a gente vê... O Fux fez um discurso muito parecido com esse quando tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, né, essas coisas não podem ficar só no discurso, né? É preciso que o poder legislativo brasileiro reaja, né? Como a Sônia acabou de dizer, em todos os lugares do mundo em que a droga foi descriminalizada, o uso de droga, de maconha, de drogas em geral, ou só de maconha, seja o que for, sempre por decisão do parlamento, sempre por decisão do Poder Legislativo, que é composto por representantes do povo, né? Por pessoas que têm mandato. A questão do mandato é fundamental. Você não é deputado em caráter vitalício, você não é senador em caráter vitalício, o que significa que daqui a algum tempinho vão chegar novas eleições e você vai ter que prestar contas à população das decisões que você tomou, coisa que os excelentíssimos senhores ministros do Supremo não têm que fazer nunca, porque eles são vitalícios, né? Eles vão ficar ali até os 75 anos com o funcionário para empurrar a cadeira, puxar a cadeira, né? Sem ter que prestar contas das decisões que eles tomam. Por isso, eles não podem tomar decisões de natureza política, não podem fazer opções políticas ou opções morais, como diz o Fux, né? Decidir se maconha, o uso de maconha pode ou não pode ser criminalizado, é uma opção política, uma opção moral. A não ser que alguém do nosso público me faz um favor, aqui liga, entra em contato com o programa e me diz qual é o artigo da Constituição que proíbe a criminalização de maconha, porque a função do Supremo é aplicar a Constituição. Aproveita e me diz qual é o artigo da Constituição que define qual é a quantidade de drogas, 40 gramas, 50 gramas. Onde é que está isso na Constituição? Na minha não está. Será que eu comprei uma Constituição? E se alguém puder ligar para falar qual é a Suprema Corte do mundo que faz isso, também já vai me esclarecer alguma coisa. Porque não tem isso na Constituição. E a função da Suprema Corte é aplicar, é defender, é interpretar a Constituição. Não tem nada na Constituição sobre isso. A única referência a drogas na Constituição está no dispositivo que trata o tráfico de drogas como crime equiparado aos crimes hediondos. Então, isso é ativismo judicial. Isso é o judiciário invadindo a competência do Poder Legislativo, do Poder Executivo também, porque tem a questão da Anvisa, que é quem tem a atribuição de estabelecer quais são as substâncias entorpecentes. Então, realmente é uma coisa... Só quem está comemorando isso, como já foi dito aqui com muita propriedade, é o tráfico de entorpecentes, né? Eu estava esperando aqui para entrar no ar, é uma overdose sem trocadilho aqui, né? Mas é uma overdose de notícias favorecendo o traficante. Primeiro, essa notícia inacreditável da juíza de São Paulo que proíbe a Guarda Municipal, né, na prática, de reprimir a Cracolândia, né? Aí, antes disso, você tem a DPF 635 do meu estado proibindo a polícia de fazer operações nas comunidades dominadas pelo crime organizado. Comunidade dominada pelo crime organizado, 80% aqui no Rio é tráfico, 20% é milícia, 80% é tráfico. Então, não pode entrar na comunidade dominada pelo tráfico. O tráfico agradece.
Não pode reprimir a Cracolândia. O tráfico agradece, né? Ninguém tem dúvida, né? De que quanto mais livre você deixar a Cracolândia, mais o traficante está faturando. Né? E agora você vai descriminalizar o porte de maconha para uso próprio até, sei lá, 40 gramas. Né? E aí tem uma consequência prática importante se isso efetivamente for aprovado. Né? As pessoas estão esquecendo. Ah, mas hoje em dia já não tem pena de prisão para o usuário. Mas é crime. É crime. Então existe a situação do flagrante delito. Se um policial flagra alguém portando entorpecente, ainda que para uso próprio, ele está autorizado a conduzir essa pessoa à delegacia de polícia. Ela não vai ficar presa lá, não. Tá? Mas vai ser fichada, vai responder a um procedimento. No momento em que isso deixar de ser, se prevalecer essa decisão do Supremo, isso deixa de ser uma infração penal, tá? Deixa de ser delito. É igual a estacionar em local proibido. Você não pode ser levado à delegacia de polícia porque estacionou em local proibido. Você vai ser multado ali. O policial vai anotar a placa do teu carro. Tá? E vai fazer o que com o usuário de droga? Vai anotar o quê? A placa do usuário de droga? Tá? Então, na prática, é uma liberação. Está liberando. O policial não pode mais conduzir esse sujeito à delegacia de polícia porque ele não está em flagrante delito. Delito é ilícito penal. Tá? É crime. Se deixou de ser crime, se deixou de ser ilícito penal, ainda que seja um ilícito administrativo, a polícia não tem o que fazer. Então, novamente, o traficante agradece. E é claro que o traficante vai passar a andar com 39 gramas de substância entorpecente, de maconha, né? E quando for abordado pela polícia, vai dizer, pode pesar aí, companheiro, só tem 39. Eu sou usuário. Doutor Marcelo, o problema do Supremo é de fato muito grave, né? Eu estava lembrando aqui numa entrevista, a mais recente entrevista aqui do ministro Gilmar Mendes a este programa, no dia 16 de abril, e quando foi confrontado sobre a iniciativa do Congresso de votar uma nova lei, reafirmando, é crime o porte de drogas em qualquer quantidade, ele disse assim, olha, decidam o que decidirem no Congresso. A palavra final, ele deixou claro que a palavra final ia ser do Supremo Tribunal Federal. E aí o Pedro, inclusive, já tratou desse assunto, a gente já comentou antes. Vai chegar, a Thaís também, um momento em que vai prevalecer? Vai ser a decisão do legislador, né? Ou vai ser a decisão de uma Suprema Corte que não tem legitimidade, como é que eu diria, constitucional até, né? Talvez, para tomar decisões dessa natureza. Esse impasse será resolvido como? O senhor, como operador do direito, pode nos dar uma luz sobre isso. Eu entendo que esse impasse tem que ser resolvido com a reação, insisto, com a reação do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não pode mais assistir isso com cara de paisagem. Né? É preciso reagir. Se você tem... porque, veja, são duas... A invasão de competência pelo Supremo me parece indiscutível. Tá? Não precisa nem entrar no mérito, o sujeito é a favor ou contra a descriminalização de maconha, ou de cocaína, ou do que for, ou descriminalização do tráfico, tá? Legalização de tudo. Questão de mérito aí, cada um tem a sua opinião. Democracia é isso, cada um tem sua opinião, aí a gente debate, discute, argumenta, e aí vamos para o voto. Vamos para o voto. Quem tem mais voto? Os representantes do povo que são a favor da descriminalização, então vamos descriminalizar. Os representantes do povo que são contra a descriminalização, então vai continuar sendo crime. Democracia funciona assim. Né? O Congresso Nacional tem que fazer prevalecer a sua atribuição, que é legislar. Né? E o Senado, especificamente, tem que olhar para posturas de ministros, né? Como essa do Gilmar Mendes, né? E dizer o seguinte, eles estão invadindo a nossa atribuição de legisladores por desconhecimento da lei, por ignorância, por uma interpretação equivocada, tá? Ou estão fazendo isso sabendo que estão agindo além dos limites da lei. Estão fazendo isso intencionalmente, dolosamente, para usar a linguagem do direito penal. Porque se estão fazendo intencionalmente, é crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade pode ser punido com impeachment. Impeachment de ministro do Supremo é competência do Senado. Então, eu acho que está na hora do Senado se debruçar sobre essa questão.
os ministros estão assim, distraídos, não estão entendendo o que é separação de poderes, estão achando que não estão entendendo quais são os limites da sua atribuição, ou estão fazendo isso porque tem esse tipo de pensamento? Quem manda aqui é a gente e o resto que se dane. Porque se for esse último caso, aí é hora de instaurar um processo de impeachment, de crime de responsabilidade, e tirar do cargo um ministro que acha que o seu poder é ilimitado. Repito, quem tem poder ilimitado é o rei lá na Arábia Saudita ou é o ditador lá na Coreia do Norte. Não é isso que a gente quer para o Brasil. Professor Marcelo Rocha Monteiro, sempre bom tê-lo aqui conosco para explicar essas questões do nosso direito penal para quem nos acompanha no Jornal Gente. Um forte abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, até a próxima.